Agora você vai conferir uma história bem interessante. No dia a dia ele está sempre nas ruas, nas praças, de olho em tudo que acontece. Um guarda municipal que ajuda a manter a ordem, mas quando o expediente acaba, surge um atleta, um lutador que manda bem na capoeira. Você vai conhecer essa figura agora na reportagem que foi destaque do Inter TV Esporte desse sábado. Há 2 anos, Luiz Fernando, ou melhor, Oliveira Azevedo, entrou para o grupo da Guarda Municipal que protege o patrimônio de Araruama. Trabalho feito com tanta satisfação que não demorou para conquistar os colegas. O companheiro está sempre nas horas que a gente precisa, deu nas horas boas, nas horas ruins, está sempre junto, precisando dele, está sempre presente com a gente. Que características tem que ter uma pessoa para ser um bom guarda municipal? Então, disciplina, primeiramente, postura, né? Tem que ser também um bom empregado, né? Não faltar, estar sempre presente. Disciplina, respeito, solidariedade, valores que o guarda Oliveira Alves aprendeu bem antes de ingressar na Guarda Municipal. São princípios que ele conheceu na infância e essa é uma história que tem tudo a ver com a pracinha do bairro Fazendinha, onde ele vive até hoje. É uma história que tem tudo a ver também com o centro comunitário. É isso mesmo? Sim, positivo. Um amigo que me chamou para poder vir aqui no centro comunitário, na Associação dos Moradores, dizendo que tinha uma atividade física. E quando eu cheguei aqui, eu me encantei pela atividade e não quis sair mais. Estou até hoje. E quando o som do berimbau ecoa, o guarda Oliveira Azevedo se transforma no instrutor Tubarão Branco, um dos melhores capoeiristas do estado. Mês passado, conquistou o título de melhor guarda-roxa dos Jogos do Interior. Um atleta de destaque, mas acima de tudo, um apaixonado pela arte marcial brasileira que reúne luta, dança, cultura popular e música. Por que não fazer uma capoeira, uma arte tão linda dessa, a luta brasileira? E sem contar, né, que eu costumo falar que a gente tem que valorizar a nossa arte, preparar eles para acontecer o que aconteceu comigo, entendeu? Competir, ser um profissional na capoeira também. Tanto que decidiu dar continuidade ao projeto em que conheceu a capoeira. No centro comunitário onde ele começou, hoje estão sendo iniciadas no esporte cerca de 80 crianças e adolescentes entre 3 e 16 anos. Um instrutor adorado pelos alunos e rígido nas cobranças. Se não tiver notas boas na escola, não pega corda, se brigar na rua também. Educação também, principal que eles ensinam. Eu era brigão, fazia bagunça, muitas coisas que eu faço agora eu não faço mais, porque o Tubarão me ensinou a ser um grande cidadão como eu sou hoje. Ele trabalha com base no exemplo. Foi assim que aprendeu e assim está ensinando. É um ídolo e uma inspiração para muitos. Um batalhador, ele luta pelo que quer, ele mostra interesse. Os movimentos que ele faz tudo com perfeição mesmo. Quando ele vê que não está acertando, ele fica até fazer certinho. O treinamento foi intensificado porque vem novos desafios por aí. Este mês tem os Jogos Brasileiros de Capoeira em Cachoeiras de Macacu. E no ano que vem, o Mundial, quando vai passar para a corda roxo-marrom, uma graduação a mais. De 22 a 26 de agosto, em Cachoeira de Macacu, vai acontecer os Jogos Brasileiros. E então eu quero buscar sim essa melhor do estado, o melhor corda roxa também da competição, que também é um Jogos maior, né? Os Jogos Brasileiros. E logo depois vem o Jogo Mundial, em 2013. Para as novas conquistas, conta com o apoio da mulher Sheila, também capoeirista. Ela é companheira fiel no treinamento. Quando a gente treina junto, ele também não mede esforços, é como se estivesse treinando com um homem mesmo, porque na competição é assim, então a gente treina bastante, a gente corre, a gente procura dar o nosso melhor na competição. A torcida é o que não falta. Agora é fixar nos treinos, ir pra roda e mostrar os melhores golpes e gingas. A capoeira, ela não é, você não joga contra o outro, você joga com o outro. E a pontuação é para os dois, é para a dupla, não é só para um. Então, dependendo do seu jogo, com o seu amigo, vai juntando a pontuação até você chegar na final. Aí na final, quem tiver a pontuação maior, você é o campeão. A ideia é ir conquistando graduações e se transformar em mestre de capoeira. Mas uma vitória ele já garantiu. Está despertando o amor pela capoeira e pelo esporte. Qual é teu sonho para o futuro? Ficar velhinho
velhinho fazendo capoeira.